Eu sou publicitário por formação, meu mestrado é em administração e meu doutorado é em ciências da comunicação. Minha experiência profissional, pelo menos nos últimos 25 anos, são oficializadas como diretor e sócio da agência Cervantes. Antes disso, eu atuei em evento, como não só na produção do evento, mas também principalmente na comunicação dos eventos que foram feitos. E isso até surgiu, digamos assim, a partir dessa experiência, que era uma coisa que eu estava buscando, exatamente surgiu, nasceu a agência. A agência Cervantes Montenegro, ela tem uma... ela nasceu no offline e se desenvolveu nessa transformação de mercado dos últimos, eu diria, dos últimos 30 anos, basicamente, porque a gente já nasceu num processo de transformação. E ao mesmo tempo ela nasceu de um ponto de vista muito relacionado a questões de planejamento, pela minha experiência em pesquisa de marketing e até mesmo na docência de mídia, por exemplo. Então a agência Cervantes, ela já no começo ela tinha a intenção de ser uma, na época chamada de .com, ou seja, ter uma, né, ela nasceu com a missão de fazer comunicação, lembrando que existia já um digital, mas eu acho que a essência dela está relacionada à comunicação, independente aí do off ou do on. Eu acho que pode mudar, se a gente pensar na mediatização, ele pode moldar o próprio produto cultural, embora aí há uma discussão se a mídia vai interferir na essência dessa expressão de arte, mas essencialmente eu acho que pode moldar a partir do momento que ele entende que há um público do outro lado da obra de arte na intenção de se conectar. Eu acho que quem deseja expressar alguma coisa por meio de arte, inevitavelmente, principalmente, né, no século XXI, ele tem que entender que vai haver um consumidor, mesmo que seja um consumidor não desejoso de ver aquela obra de arte, no sentido que às vezes uma obra de arte ela vai impactar, causar algum transtorno ou algum sentimento que não seja, entre aspas, positivo, mas uma obra de arte tenha em si essa intencionalidade, né? Ele pode provocar riso, ele pode provocar desconforto, ele pode provocar reflexões, então nem sempre esse público-alvo está desejoso de ver aquela obra em si. Então eu acho que um planejamento de comunicação precisa entender tanto o produto, a arte, quanto também esse público que precisa ser sensibilizado de alguma maneira. Eu acho que assim, a gente precisa entender das linguagens para se comunicar bem, mas também eu acho que aí puxando aspectos de um planejamento de mídia, que às vezes ele é muito tacanho, muito falho, acho que às vezes a gente acerta na forma, acerta na linguagem, mas eu vejo muitas coisas muito bem elaboradas nesse sentido, mas errando muito na mídia. E aí, errando muito na mídia, como que eu posso entender esse erro? É entender de fato, minimamente, qual é a quantificação de público que existe para esse produto. E aí, um erro clássico que a gente tem visto cotidianamente falar assim, tá bom, eu tenho lá 10 mil pessoas, aí eu vou abrir um perfil no Instagram. Eu vou ter a partir daquele perfil, não que às vezes não aconteça, não que às vezes não possa vir a acontecer, mas eu estou na mão de uma plataforma que até quem vai usar, na maioria das vezes, vai usar de uma maneira orgânica. Então, olha só, eu possivelmente não, né, um dos grandes erros que eu tenho visto é que essa plataforma utilizada não conseguirá atingir o volume de pessoas minimamente razoável, né, o público que eu quero atingir,
para que se consiga minimamente fazer a entrega desse produto para uma quantidade razoável de pessoas que precisariam consumir aquele produto cultural, aquele produto de arte, por exemplo. E aí fica um mega espetáculo com um público extremamente né, mínimo, um público mínimo e às vezes quase que inexistente. Isso em relação às mídias sociais, no caso. Mas também, às vezes, até na mídia convencional, eu também subdimensiono essa história. Então vamos imaginar, né, 10 mil pessoas. Eu vou fazer 100 cartazes. Será que um cartaz teria a possibilidade de mostrar para né, 100 pessoas? Será que ele conseguiria atingir um nível de visibilidade desse espetáculo? Cada cartaz 100 pessoas, eu estou falando de 10 mil pessoas, né? Vamos imaginar isso, essa conta razoável. Então, olha, ou então vamos imaginar uma conta mais fácil. Eu faço 10 cartazes para atingir 10 mil pessoas. E aí, olha só, aí eu vou lá e faço um perfil nas redes, achando que eu também estou veiculando. Talvez eu não utilizo uma mídia de massa, mesmo que seja digital, de uma maneira adequada, faço uma assessoria de imprensa que vai atingir um volume de pessoas, mas que talvez não consiga atingir o volume de pessoas que estejam ligados a esse projeto, e aí no final das contas, olha, eu somo tudo isso, crio um funil, e aí desse funil sai 5 pessoas que vão assistir. Então, né, e aí, será que eu não deveria trazer mais ações para conectar, mais ações para sensibilizar, além desse uso dessas mídias, né? Eu vou até dizer que as mídias digitais hoje já estão convencionais. E aí, estando convencionais, elas nos fornecem um desafio extremamente grande, porque, olha, estou falando do orgânico, e o orgânico de hoje não é igual ao orgânico de 5 a 10 ou 10 anos atrás, que super espalhava, não é? E aí eu não consigo fazer essa entrega para um público detectado, colocado no projeto, e aí no final esse funil só vem uma gotinha, que não é o que eu queria. Eu acho que um bom projeto de comunicação, ele precisa de clareza. O que eu tenho de produto, o que eu tenho de proposta de sensibilização de arte ou de cultura, o que eu quero com aquilo, quem eu preciso de fato sensibilizar, quem eu terei a capacidade de sensibilizar, e além disso, quais as ferramentas que de fato eu vou sensibilizar esse público detectado. Esse público é de 100 pessoas, ou ele é de 10, ou ele é de 10 mil, ou ele é de 1 milhão. E aí, de que maneira eu vou sensibilizar? Porque, olha só, se eu tenho lá um público de 1 milhão, que esforço de mídia que eu tenho que fazer? E que às vezes ele vai até para um projeto desse com um determinado orçamento, mas esse orçamento às vezes ele pode ficar extremamente aquém do que seria necessário. Então eu acho que mesmo com uma equipe reduzida, eu tenho que ter essa clareza para de fato conseguir amarrar toda essa questão do produto, do público e dessa entrega que certamente está relacionada a uma meta, a um objetivo final do projeto. Então acho que, resumidamente, um projeto pequeno, olha, eu posso ter um projeto pequeno com uma equipe pequena, mas um projeto enorme com uma equipe enorme, que se eu não entender essa dinâmica, eu vou errar nos dois, independente do tamanho da equipe. Olha, primeira questão é se esquecer da criatividade, né? Em tempos de IA, não estou dizendo que às vezes ela não possa ser minimamente ok, muito pelo contrário, ela pode nos dar insights super legais, mas eu percebo às vezes que ela vai estar funcionando muito no clichêzão. E aí nada supera o talento de fazer alguma coisa que, olha só, a gente está falando de sensibilização de pessoas, de conexão a pessoas,
E aí, se a IA está lendo o que está pronto, o que foi feito, o que está estabelecido, ela vai me trazer um caldo disso. Mas aquilo, olha só, nada supera o talento e a criatividade. Aí, como é que eu, humano, vou me colocar ali para de fato quebrar paradigmas? E se eu estou falando de arte, se eu estou falando de cultura, muitas das vezes eu tenho que quebrar paradigmas e quebrar coisas já estabelecidas, sair do clichê, para de fato eu criar essa conexão. E aí eu acho que comunicação sem essa percepção fica difícil às vezes de acontecer. E aí eu acho que um não profissional ele tem ele tem uma chance extremamente maior de cair na forma básica, na forma feita, e às vezes a forma feita não me dá o que eu preciso. E aí eu acho que um profissional vai fazer toda a diferença. Há dias a gente teve um aluno de publicidade que está cuidando de tráfego de um grande cliente, veio falar aqui com a gente, e aí ele fez uma fala extremamente significativa. Ele falou, olha, em tráfego tem muita gente que não é da área. E na experiência dele, né, na observação, ele falou, olha, é completamente diferente falar com um bom profissional da área e um bom profissional que não é da área. Ou seja, muda completamente o jogo. Então, um exemplo bem tosco, assim, eu estou resfriado, eu vou à farmácia, o farmacêutico me trata, ele me dá lá um remédio e tal. Ele tem uma função que é da área dele, etc, etc. Agora, se eu vou a um médico, possivelmente eu vou ter outra experiência e possivelmente o que seria um mero resfriado, talvez eu saia com um diagnóstico que seja muito maior do que esse possível mero resfriado. Então, acho que são sutilezas que quem vai contratar precisa entender. Eu acho que há uma responsabilidade, não só do profissional que tem que se colocar, mas também de quem vai contratar entender que são coisas muito diferentes. Os elementos mínimos, que produto é esse? Mas o que ele dá para as pessoas que elas não têm? Não exatamente o descritivo, mas o que eu minimamente eu estou ofertando por uma necessidade, embora nem sempre o público dessa necessidade sabe que necessidade ele tem, embora ele tenha. Então, olha só, é uma coisa desafiadora. Nem sempre quem tem a necessidade sabe que tem, principalmente em arte. Então, tipo, olha, talvez eu tenha lá uma perspectiva de ir a uma mostra de arte, ok, mas além dessa necessidade, quer dizer, eu tenho outras necessidades ali que vão ser provocadas naquele momento quando eu entro naquele espaço de arte, por exemplo, e que talvez eu nem soubesse que eu tinha aquela, entre aspas, necessidade. Então, eu acho que assim, o que de fato essa montagem de arte, essa proposta de projeto cultural vai startar nessas pessoas, que às vezes elas não sabem. Então, esse entendimento já dá muito desdobramento para eu formatar uma comunicação bem estruturada. Numa comunicação bem estruturada, a partir desse conhecimento, um planejamento de mídia que seja definitivamente eficaz e muito evidente, claro, nessa possibilidade de conexão. Então, quantas pessoas são? São 10? São 20? Porque senão eu vou ficar lá, assim, ficar super feliz com 20 curtidas, mas para eu ter 20 pessoas dentro do meu espetáculo, eu vou ter que ter 2.000 curtidas para ter lá 20 pessoas. E aí essa relação, às vezes, ela fica muito equivocada do ponto de vista das emoções dentro de uma ferramenta que me dá esse número e que eu falo, nossa, 100 pessoas curtiram. Aí quantas pessoas tem na bilheteria?
E aí, esse eu acho que esse fio condutor tem que ser amarrado. Eu diria para você que eu acho que a gente tem que pensar muito na perspectiva de quem a gente quer. E de que maneira, hoje, mais do que nunca, todas essas ferramentas sedimentarão ou provocarão um comportamento de consumo, que todo mundo quer esse consumo no final, né? Então, nesse sentido, eu não diria para você que teria uma ferramenta melhor que a outra. Eu acho que elas, mais do que nunca, num cenário tão diverso, têm funções complementares que precisam ser olhadas. Então, qual a função do outdoor, qual a função da televisão, a função da propaganda na televisão, a função da notícia na televisão, a função da notícia no rádio, a função do spot no rádio, a função da ação no semáforo ou na rua principal, a função de uma ação na escola, a função de um perfil nas redes sociais. Como que esse conjunto de coisas vai me dar, de fato, um atingimento, vamos falar assim, de um objetivo que eu tinha, ou de vários objetivos que eu tinha em relação ao projeto. Eu acho que tem que olhar com essa dimensão específica mesmo, de multiplicidade, e entender como que essa multiplicidade opera em camadas na cabeça do público-alvo que eu quero. Olha, eu acho que, né, as redes sociais, elas têm uma capacidade de diálogo e de conversa muito grande, que às vezes fica parecendo panfletagem digital, né? E os clientes, eles vêm com esse discurso de panfletagem digital. Não, são 10 postagens por semana, 5 postagens por dia, vem com essa panfletagem na cabeça. Se eu entender a essência da plataforma, de diálogo, de provocação, de caixinha de perguntas, de trazer depoimentos, de trazer vídeos instigantes, pedaços de um produto cultural, né, que podem sensibilizar um público, eu vou surfar de uma maneira muito bacana e possivelmente vou conseguir resultados muito pertinentes para o objetivo desejado. Eu acho que tem dois desafios. Primeiro, você entender essa linguagem regional e captar em cima dela. E a outra coisa é você também captar em cima da outra linguagem, que talvez seja uma linguagem mais ampla. Exemplo, o que seria essa linguagem mais ampla? O sotaque da Rede Globo é um sotaque que vai falar com o sul e vai falar com o norte, e vai falar com o sudeste, e vai falar com o interior, né? Então, eu entender de fato que talvez algumas coisas que possam trazer um sotaque mais amplo, vamos dizer assim, mais genérico, talvez ele traga um tom de alguma coisa mais universal, que talvez também, para surfar uma rede social, ele traga uma perspectiva de alguma coisa mais profissional. Então, eu acho que você não precisa matar o regional, principalmente hoje, mas também, às vezes, algumas coisas que você fizer pensando que você tem um público amplo, talvez você dê um caráter mais global para esse negócio, que talvez valha muito também. Então, eu acho que a gente tem que sentar para ver, para entender se eu vou falar porta todo o tempo, ou se eu vou falar porta todo o tempo e trazer conotações específicas, né, para cada um dos casos. Eu acho que é trazer... isso é um desafio para quem fez esse projeto, mas eu não sei se até se conseguiu retratar isso. Mas pensando que cada artista tem uma identidade muito peculiar, muito própria, eu acho que o projeto deveria trazer essa interpretação de cada estilo e identidade própria dentro de uma publicação, dentro de uma retratação desse artista. E mostrando, inclusive, o que
essa essência do que ele é ou do que ele faz tem a ver com essa comunidade chamada Poços de Caldas. É desafiador, mas eu acho que aí sim ele conseguiria traduzir a essência do projeto. E aí, se eu estivesse falando de redes sociais, eu estaria falando de diálogos e falas desses artistas, mas com uma interpretação audiovisual desse artista dentro de uma rede social. Se eu estivesse falando de assessoria de imprensa, possivelmente fazer com que esses artistas imergissem os repórteres dentro de suas obras. Isso não é uma matéria fácil. Então precisaria de uma sensibilidade para quem fosse fazer, né? Vamos imaginar a escultura. Então, como que eu vou fazer como que eu vou provocar um jornalista numa experiência do que é uma escultura com a identidade de um artista e ele fazendo uma matéria que seja instigante para o público que está sentado no sofá de casa? Dentro de uma rede social, eu tenho mais recursos para explicar, para fazer um carrossel que mostre o estilo, trazer um depoimento ao final. Olha só, aí eu tenho... Mas eu acho que a grande questão é aquilo que eu falei em outra questão. Qual é a identidade desse projeto e o que ele tem ali de propósito, de missão, no sentido de conectar a um desejo de um público-alvo específico para traduzir isso do ponto de vista de comunicação. É desafiador. Senão eu tenho a chance de cair em clichês absurdos. Eu ponho todos no mesmo cenário, produzo uma fala e o cara fala, conversa, mas ele não está no cenário dele. Se ele for um artista plástico de quadros, ele tem que estar no universo dele. Se for de escultura, ele tem que estar no universo dele. Se for de um happening, de uma ação, ele tem que estar sendo retratado com essa identidade para trazer minimamente a energia, a força dessa veia artística dele. Olha, o que me vem assim por esses insights todos da entrevista, eu acho que imagine só alguma instalação de arte onde me veio aqui, estou falando do puro improviso. Uma instalação de arte que eu entro numa porta, que eu não sei muito bem o que tem lá dentro, mas aí eu passo, por exemplo, por meio de um pintor, que ele está pintando a parede, e aí ele fala dele, ele pinta alguma coisa que ele vê em mim, e ele traduz isso. Olha só, já tem uma mostra do que eu posso traduzir do que esse artista faz, do que ele é capaz de fazer. Aí num outro cômodo dessa instalação, eu tenho um escultor que põe uma luz na escultura dentro da dramaticidade que ele quer passar, e ele conversa com essa pessoa que entrou ali dentro, explicando minimamente o que é a experiência dele. Tem um outro que é talvez um artista de teatro, que ele vai falar um texto absurdamente profundo e que pode me emocionar naquele espaço, que pode ter alguma luz específica dentro de uma linguagem teatral. Olha só, no mesmo espaço aparentemente igual, eu poderia ter experiências que traduzissem ou que traduziriam esses artistas, e que daria para quem passou por aquele trajeto, por aquela imersão artística, a dimensão de que cada um tem uma colaboração extremamente grande, imensa naquilo que faz. E aí eu consigo passar, e aí olha só, possivelmente eu teria fila na porta, porque tem uma experiência que a pessoa não sabe do que se trata, aguça a curiosidade, enfim, olha, é uma ação que poderia ajudar nessa tradução desses artistas todos. Eu acho que sim. Geralmente eles pedem, né, alguma questão, quem vai fazer, etc. Mas se a gente está falando do interior, às vezes esse profissional não existe. E esse profissional, volta à questão da IA, por exemplo. Esse profissional, talvez a IA não desse
essa perspectiva, porque ele talvez não traduzisse profundamente e não entendessem essa essência que está dentro do projeto. E aí eu acho que o profissional de comunicação é extremamente importante para amarrar isso e para atuar de uma maneira pertinente e eficiente nesses projetos. Olha, a pergunta é ótima, porque assim, a gente está numa região, a gente está no interior. Antigamente existia um preconceito entre estar no interior, estar na capital, e eu acho que a gente está numa universidade exatamente no interior, formando pessoas de uma maneira muito eficiente, eficaz. Só que eu entendo que a Lei Paulo Gustavo entende que ainda no Brasil existe um cenário extremamente inóspito no interior, onde eu não tenho ainda tantos profissionais formados nessas cidades. Por exemplo, eu sei que tem Paulo Gustavo em Botelhos, eu sei que tem Paulo Gustavo nem sei se tem projeto, mas em Cabo Verde. Olha só, ele está fazendo um acesso a uma linha de financiamento de arte fundamental, porque ele tá fomentando uma coisa que em tempos tão tacanhos, no sentido de das pessoas se questionarem por meio da arte, experimentarem a arte, ele está trazendo luz. Então eu acho que isso é fundamental. Está trazendo diversidade? Está trazendo diversidade. Está trazendo voz a pessoas que às vezes ficam caladas por questões minoritárias? Também. Do ponto de vista profissional, talvez isso seja uma evolução da própria lei, no sentido de pedir esse profissional para que esse profissional de fato traga esse olhar provocativo, profissional, que vá de fato sensibilizar o público. Então eu acho que, olha só, a Lei Paulo Gustavo me parece que ela trouxe uma diversidade e um acesso que a Lei Rouanet ainda cerceia muito, porque ela é muito técnica, né? Eu acho isso bacana, obviamente, mas no sentido de essa democratização de acesso à verba para projetos em cidades extremamente pequenas e menores, eu acho que isso é muito grandioso. Mas, por outro lado, se eu exigir que tenha um publicitário no interior da Bahia atuando no projeto desse, eu vou cercear possivelmente a aprovação de um projeto que talvez tenha lá uma arte que nem está sendo vista e que talvez, né, possa atingir muitas outras pessoas que se ficasse lá parado, poderia até morrer do ponto de vista de manifestação, né? Então eu acho que a gente está no caminho, e aí eu acho que em algumas cidades isso vai acontecer com mais possibilidade, por conta desses profissionais que estão sendo formados no interior, estão se apropriando desses mercados, assim como a própria lei poderá mudar no futuro. Eu acho que se a gente pensar numa cartilha, eu acho que a gente precisaria pensar numa essência desse planejamento que a gente discutiu ao longo da entrevista, no sentido de que elementos básicos. Quando eu falo de produto, eu estou falando do que exatamente? De que conexão é essa que essa arte vai trazer com esse público-alvo? Senão fica uma coisa muito briefing, e aí na hora de executar fica uma coisa muito enfadonha, muito pouco interpretativa. Eu acho que o planejamento tem um elemento muito fundamental de interpretar aquele produto, né? Como esse que eu falei da arte nascente em Poços de Caldas. Olha só, eu tenho diversos artistas que precisariam se colocar num lugar fora de onde as artes deles são produzidas, como no teatro, ou no estúdio, ou num ateliê, etc., e ir para a rua, por exemplo. No sentido de, e aí como é que eu interpreto? Será que eu vou arrancar a pessoa, se o teatro eu posso colocar alguém nu por conta de alguma cena, será que eu vou fazer isso na rua? Será que
eu não estaria espantando ao invés de eu arrebanhar essas pessoas? Então, percebam, eu precisaria talvez ter um manual nesse sentido. Que dados, que essência, como é que eu interpreto um briefing? Será que a comunicação dentro de um planejamento eu vou pegar os objetivos e vou colocá-los de uma maneira racional e aí eu vou fazer uma coisa chata que ninguém quer ver? Então, como que é essa criação, como que é esse processo de criatividade para sensibilizar essa audiência? Porque olha só, eu tenho um processo criativo do próprio produto, mas dentro da perspectiva de publicidade, eu preciso eficientemente traduzir isso para o público. E aí, a partir de que perspectiva do público eu vou trabalhar? Eu acho que isso precisa ser dito nesse manual. Eu acho que e essa questão da mídia, o que é essa mídia? Senão eu vou fazer se você pegar 1000 projetos da Lei Paulo Gustavo, 1000 projetos devem ter lá fazer Instagram. E aí, se você olhar, deve ter, assim, se eu juntar todos os 1000 projetos, deve ter lá 1.500 curtidas. Qual o retorno? Se eu não tenho uma perspectiva de mídia. Então, acho que tem que trazer elementos fundamentais de mídia também, além desse processo, dessa, digamos, formatação de campanha como um todo. Eu acho que, assim, que ação alternativa, que o que a gente chama de no media, né? Fora das mídias convencionais on e off, que ação de comunicação eu poderia fazer, por exemplo, no meio da rua? Se eu estou falando de arte, eu estou falando de gente, conexão. O que eu poderia fazer de um vou pegar um termo lá da pop art, um happening, para abarcar essa audiência que está assim, no dia a dia, naquele 1, 2, 3, 4, que eu vou dar uma cortada ali no meio e vou falar, que legal. Então, entendeu? Olha só, eu precisaria, claro, eu teria que integrar tudo, isso é importante, a integração, a comunicação integrada como um todo, mas percebe, uma ação de não mídia, uma ação de comunicação de mídia alternativa, talvez eu arrebanhasse mais gente do que um Instagram. Um cinema, eu levar a escultura lá para o terminal de linhas urbanas, por exemplo. Percebe? Ué, por que isso? Nossa, tem exposições de as vaquinhas, por exemplo. O que são? O que é o bacana? Elas pegam artistas que pintam as vaquinhas e que se transformam em uma coisa inusitada no meio da rua, na calçada, no shopping, etc, etc. E vai para a vida das pessoas. Olha, se eu pensar do ponto de vista de branding, eu precisaria ver realidade do produto, a missão e para que aquilo serve. Deveria pensar na questão dos aspectos todos de comunicação e deveria pensar na questão do relacionamento, que é com esse público consumidor, esse público interessado. E aí, nesse sentido, as redes sociais têm uma questão de relacionamento, mas possivelmente eu poderia usar mídias como o WhatsApp, que, né, se bem utilizadas, não seriam enfadonhas, mas trariam, por exemplo, uma reflexão do dia, uma foto de uma escultura com uma mensagem, a foto de um artista fazendo uma enquete rápida para levar para as redes ou para a própria apresentação. Então, olha só, se houve algum contato e esse público minimamente se mostrou minimamente conectado, dando o seu WhatsApp ou por meio de um QR Code se conectando àquela plataforma ou mesmo pelas redes, aí possivelmente eu poderia, de fato, criar conteúdo para esse relacionamento. Né, eu posso chamá-lo para uma peça que eu vou estrear o mês que vem, eu posso convidá-lo para um audiovisual que eu fiz, que vai ser mostrado num teatro, no cinema. Sim, podemos trazer outras dimensões para esse planejamento de comunicação. E aí eu acho que seria uma perspectiva de branding mesmo, de gestão de marca.
Sim, eu acho que é não só dentro das mídias, das redes, não só provocar boca a boca, eu acho que sim, mas também diálogo. Porque essa pessoa que se interessou está dizendo, olha, eu estou te seguindo, quer dizer, eu te curto, eu quero ver mais sobre você, é, sim, vai me ajudar no boca a boca, mas eu também preciso olhar isso como um diálogo, um relacionamento. E aí relacionamento não é só para eu ficar fazendo panfletagem, é para eu também trazer coisas que sejam pertinentes, né, dentro de, vamos falar uma outra classificação, marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? O que o do outro lado ele quer ver, o que ele precisa, o que eu posso ser útil em fornecer a informação que ele vai continuar curtindo, engajando, compartilhando. Então, relacionamento, compartilhamento e boca a boca, claro, por que não? O documentário, sim, eu acho que ele tem uma função de jogar luz numa coisa extremamente, numa lei extremamente recente, que é fomentar a arte pelo Brasil todo, e aí eu acho que é fundamental essa lei, e aí eu acho que o documentário vai trazer luz exatamente numa... Não estou dizendo que a arte tem que se profissionalizar, porque às vezes ela vem acompanhada de uma energia muito de expressão, eu quero exprimir aquele sentimento. Mas eu acho que se a gente está falando de projeto, a gente vai ter que ter algum profissional ali. E eu acho que o documentário ajuda a trazer essa luz do planejamento de comunicação para o Brasil todo, no sentido de vamos fazer direitinho para a gente se conectar mais com esse público que a gente quer tanto se conectar e quer tanto provocar e quer tanto mudar essa realidade por meio do público, né? Eu acho que se eu pensar o marketing como produto, preço, distribuição e comunicação, sim, essa visão, e aí é o equívoco, né? Tipo, ai, marketing, faz um perfil no Instagram, e aí olha só, aí tipo assim, mas que produto que eu tô fazendo? Que produto é esse? Se eu não interpreto de fato esse produto, por mais que olha só, o meu produto é para te provocar um mal-estar. Ah, mas como assim? Não, tô falando de arte. A arte não quer dizer que seja tudo cor-de-rosa, tudo fofinho, tudo bonitinho. Muito pelo contrário. Um quadro, às vezes, vai provocar um sentimento ruim nas pessoas. E é exatamente aquilo que eu queria provocar. Pronto. Agora, se eu não entender isso do ponto de vista de produto artístico e entender isso, o que eu quero de preço das pessoas, ou seja, se elas vão compartilhar, se é a moeda de troca, ou se elas vão falar mal e isso está dentro do jogo, e onde que vai estar essa obra para ser visitada, e onde que eu vou comunicar essa obra, ou que ação que eu vou fazer lá fora para comunicar essa obra, eu estou equivocando absolutamente tudo, porque aí eu estou usando uma dimensão de marketing equivocada, falando marketing, achando que é propaganda bonitinha no Instagram, e aí o erro já começa aí. E aí, né, olha só, comunicação mais do que nunca, principalmente com um algoritmo cada vez mais exigente, com um cenário de comunicação cada vez mais amplo e díspare e diverso, eu preciso entender, volto e repito a dizer, do ponto de vista da sedimentação da comunicação na cabeça do público, que quantidade de comunicação eu tenho que fazer, por que meios eu vou fazer, como que eu vou sensibilizar isso, para eu, de fato, fazer com que o meu projeto tenha um resultado desejado alcançado.